Olá, meus queridos amigos amantes do mundo antigo. Hoje trago para vocês em primeira mão um incrível relato sobre a fantástica descoberta da biblioteca do Palácio de Assurbanipal, o qual extraí da obra A Versão Babilônica sobre o Dilúvio e a Epopeia de Gilgamesh, de autoria de Ernest Alfred Thompson Wallis Budge. E.A. Wallis Budge, como é conhecido no meio acadêmico, foi o curador do Museu Britânico de Antiguidades Egípcias e Assírias, de 1894 e 1924. No mesmo período em que exerceu sua função no Museu Britânico, ele foi um acadêmico esporádico junto ao Christ College, um acadêmico da Universidade de Cambridge, Triwide e um estudioso do hebraico e do povo hebreu. Muito conhecido por suas numerosas obras de tradução, Budge colecionou um grande número de manuscritos cópticos, gregos, arábicos, sírios, etiópios e egípcios em papiro. Ele também participou de inúmeras escavações arqueológicas no Egito, na Mesopotâmia e no Sudão. Budge é talvez melhor conhecido pela tradução do Livro dos Mortos do Antigo Egito, também conhecido pelo Papyrus de Ani, assim como pelas análises de muitas práticas da religião, língua e rituais egípcios. Segundo Budge, nada se sabia até então acerca da história inicial da biblioteca do Templo de Nebo, em Nínive, mas é muito provável que ela existiu durante o reinado de Sargon II. As autoridades no assunto divergem até hoje em suas asserções a respeito das características que eram atribuídas a Nabo nos tempos pré-babilônicos e não conseguem chegar a um consenso acerca de ser ele um deus da água, do fogo ou do milho. Mas certamente ele era associado com Marduk, seja como filho, seja como deus companheiro. É certo que já em 2000 a.C. ele era visto como um dos grandes deuses da Babilônia, e no século XIV a.C. ele já era cultuado na Síria. Havia um templo em sua homenagem em Nimrod, no século IX a.C., e o rei Adad-Nirani, que reinou de 811 a 783 a.C., colocou ali 6 estátuas em sua homenagem. 2 dessas estátuas encontram-se hoje no Museu Britânico. O mesmo Adad-Nirani também restaurou o Templo de Nebo em Nínive. No último império assírio, Nebo era tido como possuidor da sabedoria de todos os deuses, sendo o sábio supremo e onisciente. Ele era o inventor de todas as artes e ciências, a fonte de inspiração para os homens sábios e estudiosos, e era o escriba divino e o ex-mestre de todos os mistérios ligados à literatura e à arte da escrita. Assurbanipal refere-se a ele como Nebo, o poderoso filho, o diretor de todo o céu e terra, detentor da tabuleta, possuidor das cunhas que escreviam as tabuletas do destino, alongador dos dias, vivificador dos mortos, aquele que traz luz aos homens em dificuldade. No reinado de Sargon II, o templo de Nebo, em Kuyunjik, que foi restaurado, e provavelmente naquela época colocaram ali uma biblioteca. Layard encontrou alguns dos resquícios da biblioteca de Nebo no Palácio Sudoeste, mas ela deve ter sido transferida para lá, pois o templo de Nebo ficava bem mais ao norte, perto do canto sul do Palácio de Assurbanipal. O templo de Nebo em Nínive levava o mesmo nome de seu antigo templo em Borsippa, o Bir-Shi-Nimrud moderno, a saber, Exida. Na primavera de 1851, Layard foi forçado a encerrar as escavações por falta de fundos, e voltou para a Inglaterra acompanhado de Hassan, deixando toda a metade norte do grande monte de Kuyunjik sem ser escavado. Ele renunciou à sua posição de diretor de escavações em favor dos curadores do Museu Britânico, e o coronel, posteriormente intitulado Sir H.C. Rawlinson, cônsul-geral em Bagdá, responsabilizou-se por dirigir qualquer outra escavação que pudesse acontecer posteriormente. Durante o verão, os curadores receberam outra doação do parlamento em prol das escavações na Síria, e enviaram Hassan para terminar a exploração do Kuyunjik, sabendo que o contrato de arrendamento do Monte Kuyunjik para fins de exploração que ele obtivera de seu proprietário tinha ainda muitos anos para expirar. Quando Hassan chegou a Mossul em 1852,
e estava agremiando os homens para o trabalho, descobriu que Rawlinson, que não tinha a menor ideia do arrendamento do monte em posse de Hassan, havia dado ao cônsul francês M. Place permissão para escavar a porção norte do monte, ou seja, a parte que Hassan estava ansioso por escavar para o Museu Britânico. Ele protestou, mas de nada adiantou, e percebendo que M. Place pretendia que Rawlinson mantivesse sua palavra, devotou-se à limpeza de parte do Palácio Sudoeste, onde Layard havia trabalhado em 1850. Nesse interim, M. Place estava muito ocupado com as escavações francesas em Khorsabad, um monte que continha as ruínas do grande palácio de Sargon II, e não tinha tempo para iniciar as escavações em Kuyunjik. Assim um ano se passou, e como M. Place não mostrou sinais de que iria escavar Kuyunjik, e como se aproximava o tempo de Hassan voltar para a Inglaterra, o proprietário do monte, que estava ansioso para que as escavações terminassem de forma que pudesse novamente criar seus rebanhos no mesmo, insistia que Hassan trabalhasse, a despeito do acordo de Rawlinson com M. Place. Ele e Hassan fizeram acordos para escavar a parte norte do monte clandestinamente durante a noite, e no dia 20 de dezembro de 1853 a obra teve início. Nada de relevante foi encontrado na primeira noite. Na segunda noite descobriram uma grande quantidade de baixos relevos, e na terceira noite uma grande massa de terra cedeu, revelando uma obra de baixo relevo e de alta qualidade, com uma cena esculpida que representava Surbanipal sobre sua carruagem. A notícia acerca da descoberta logo se espalhou por toda a vizinhança, e foi impossível continuar as escavações em segredo. A obra continuou a céu aberto e durante o dia. O baixo relevo mencionado era uma das séries que revestiam a câmara, que tinha 15,2 metros de comprimento e 4,5 metros de largura, e ilustrava uma caçada de leões da realeza. Essas peças de baixo relevo mostram que os leões eram mantidos em jaulas em Nínive e eram então soltos para ser mortos pelo rei com suas próprias mãos. Parece ser uma alusão aos leões enjaulados por Naum, como fala a Bíblia, que diz: onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeava o leão, a leoa e o cachorro do leão, sem que ninguém os espantasse? Essa série, ou seja, aquilo que não for destruído pelo incêndio que arruinou o Palácio da Antiguidade, está hoje no Museu Britânico, né? Vide galeria do Salão Assírio. Enquanto os trabalhadores limpavam a câmara da caçada ao leão, encontraram diversos fragmentos de tabuletas de argila assada com inscrições de todos os tamanhos e formatos, que lembravam na aparência geral as tabuletas que Layard havia encontrado no Palácio Sudoeste no ano anterior. Com elas não havia, nem perto delas, resquícios que sugerissem que elas houvessem sido organizadas sistematicamente e guardadas na câmara da caçada ao leão, e acredita-se que elas tenham sido levadas até lá de algum outro lugar, e ali jogadas displicentemente, pois quase todas estavam quebradas em pequenos pedaços. Como algumas traziam marcas de ter sido expostas a intenso calor, elas deviam estar na câmara quando o palácio foi incendiado. Quando as tabuletas foram levadas à Inglaterra e examinadas por Rawlinson, descobriu-se, partindo das informações fornecidas pelos colofões, que elas formavam parte da grande biblioteca particular de Assurbanipal, que esse rei mantinha em seu palácio. As tabuletas encontradas por Layard em 1850 e por Hassan em 1853 formam a coleção única e magnífica de tabuletas cuneiformes no Museu Britânico, que é agora comumente chamada de coleção Kuyunjik. O número aproximado das tabuletas e fragmentos com inscrições feitos de argila queimada provenientes de Kuyunjik e que hoje se encontram no Museu Britânico é de 250.073. É impossível subestimar sua importância e valor do ponto de vista religioso, histórico e literário. Além disso, elas forneceram material para decifrar as inscrições cuneiformes nas línguas assíria, babilônica e suméria, e formam a fundação da ciência da assiriologia, que tem sido construída com tanto sucesso nos últimos 70 anos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, do assunto de hoje, né? Um forte abraço, saúde e até a próxima.